Hebreus capítulo 3, versículo 7. Todos os irmãos chegaram lá, amém? Diz assim então, do versículo 7 ao 10: Assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração, e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Amém? Quando nós olhamos para essa passagem, dentro da tipologia bíblica ou figura de linguagem, o deserto é muito popularmente usado pelos crentes como um lugar de prova, um lugar de luta, um lugar de provação, de privação, de escassez. Se você diz para um cristão: e aí, meu irmão, como é que você está? Tô na prova, tô no vale, tô no deserto, não está fácil para mim não. Só que deserto precisa ser, na minha e na sua vida, algo pelo qual passamos. Existem pessoas que estão fazendo do deserto a sua casa permanente, estão fazendo de uma situação, de um problema, algo que deveria ser transitório, porque todos nós temos um deserto em algum momento na vida para passar. Todos nós que aqui estamos, em algum momento, passamos por alguma luta ou uma adversidade. O problema é que tem pessoas que estaciona no problema e parece que se agarra a ele e não o desgruda mais, se assim podemos dizer. Quando nós não nos adequamos a uma situação de maneira que possamos contribuir para sair dela, a fim de nos ajudarmos, algo que deveria passar rápido, demora meses, dias, talvez anos. A maneira como você reage. Hoje pela manhã nós falamos um pouco sobre isso, não é? A maneira como eu me comporto diante de um problema determina quanto tempo esse problema vai pendurar na minha vida. Se você não sabe ou não souber lidar com uma situação temporária, ela pode se tornar permanente na nossa vida. Gente, isso aí já era... Se conhece alguém, ou você em algum momento já disse assim: isso aí já era para essa pessoa ter vencido isso há muito tempo. Fulano ainda está lutando com isso. Isso ainda está tirando a noite de sono. Isso ainda está te tirando a paz. Isso era algo que você em Cristo Jesus já deveria ter superado há muito tempo. E às vezes na mesa ou em casa nós conversamos e falamos como essa pessoa pode viver nessa situação assim, como ela ainda não deu um basta. Não adianta as pessoas dizerem, não adianta as pessoas perceberem, se você não tomar uma posição, isso poderá fazer parte da sua vida. E o que eu preciso entender no tempo da luta, no dia da guerra, nos momentos de adversidade, não posso em nenhuma hipótese tomar decisões definitivas em cima de situações provisórias. Tem pessoas tomando decisão definitiva em cima de algo que é passageiro, que é transitório e que vai passar, mas toma uma decisão firmada como se aquele problema, luta ou adversidade fosse durar para sempre. Deus tinha um tempo para Israel no deserto. A travessia, como eu já disse aqui na quarta-feira, poderia ter durado, na pior das possibilidades, 2 semanas e meia, para sair do Egito e chegar em Canaã. Mas essa viagem durou 40 anos, por causa das razões que lemos aqui agora. Tentaram a Deus no seu coração. A minha pergunta para você nessa noite é: você tem tomado decisões na sua vida permanentes em cima de questões que são provisórias? Algo que está fácil de resolver? Como você tem decidido a sua vida?
Tudo na nossa vida é temporário, gente. Tudo. Tudo é temporário, nada dura para sempre aqui. Uma ilustração que eu sempre gosto de citá-la é de um jovem que visita um rabino mundialmente famoso. E dentro da sua mente ele cria uma imagem de quando chegasse diante desse rabino, como seria essa casa. E para surpresa dele, ao chegar lá, ele vê que esse rabino, que é famoso no todo o mundo, mora numa kitnet. E ele então pergunta: rabino, onde é que estão as tuas coisas? E o rabino responde sempre com uma pergunta, porque pessoas inteligentes ensinam perguntando. E ele diz: e onde estão as tuas? Ah, mas eu só estou aqui de passagem. O rabino disse para ele: eu também só estou aqui de passagem. Eu quero dizer para você que todos nós vamos passar. Em algum momento, todos nós passaremos. E o que nós precisamos deixar para essa próxima geração não é herança, mas um legado. Porque herança pode ser torrada rapidinho, se não deixar com ela um legado, um exemplo a ser seguido. Como disse pela manhã, repito novamente: a nossa geração escuta com os olhos. As pessoas estão prestando mais atenção no seu estilo de vida, nas coisas que você faz, se elas estão alinhadas com aquilo que você diz, porque há quem diga uma coisa e faça outra. Jesus, em Mateus capítulo 23, nos primeiros versículos, ele declarou: fazei, portanto, tudo quanto eles vos disserem, mas não os imiteis em suas obras, porque dizem, mas não fazem. Você conhece pessoas assim? Que dita a regra, mas ele mesmo não as cumpre. Se você não souber lidar com o problema que você está enfrentando, ele poderá fazer parte da sua vida permanentemente. Tudo na vida, lembre-se, é temporário. Saúde, doença, pobreza, riqueza, tudo passa. Mas aquele que permanecer no Senhor, esse permanecerá porque a nossa vida não se limita aqui. Amém? Mas buscamos um porvir. Em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 14, a Bíblia diz: na verdade não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Irmãos, é uma verdade. Nós não temos aqui morada permanente. Embora todos nós queremos viver por muitos e muitos anos, mas a nossa visão não pode se perder no que diz respeito ao porvir. A vida não se resume a essa terra, mas o depois daqui. A oração de Jesus, o que Jesus também declara em João 14: não se turbe o vosso, crede em Deus, crede também na casa de meu Pai. Se não fosse assim, eu não vos teria dito que vou preparar-vos, e se eu for e vos preparar um lugar, outra vez voltarei, e vos buscarei, e vos levarei para junto, para que onde eu estou, noutra tradução, porque onde eu estiver, estejais vós também. Uma certa feita os discípulos então disseram: mestre, quando é que o Senhor volta? Quando o Senhor vai voltar? Jesus dá uma resposta simples dentro de uma cultura judaica. Os discípulos entenderam imediatamente quando ele disse: nem o Filho, nem os anjos, mas unicamente o meu Pai é que tem essa resposta. Os discípulos não questionaram mais. Por quê? Por que não houve mais questionamento? Porque quando Jesus falou isso tem a ver dentro do judaísmo com uma relação de casamento. Vamos analisar o conhecimento dessa igreja? A igreja é o que de Cristo? Cristo é o que da igreja? O noivo. Dentro da cultura judaica, o casamento funciona assim. Se você se lembrar, muitos e muitos anos atrás, não era diferente aqui também no Brasil. Lembre-se, olha bem, eram os pais que resolviam a questão do casamento. Você se lembra dessa época? Quem dizia com quem a filha ia casar, que o filho ia casar, era quem?
Os pais, isso tinha um propósito, tinha um porquê. Fortalecimento da família, sociedade, união de empresas e propriedades, era assim que era feito. Dentro da cultura judaica, quem tratava do casamento era o pai do noivo e o pai da noiva. Olha bem, quando o tratado estava resolvido, a partir daquele momento, todos os dias, a noiva tinha que estar pronta, esperando o noivo, porque ela não sabia a que hora o noivo iria buscar. É por isso que a igreja tem que estar preparada todo o tempo, porque nós não sabemos quando o noivo virá sequestrar a sua igreja. Agora preste atenção. Então o noivo e a noiva saíam, e o tratado dos pais era: quanto é o dote? O pai então calculava quantos anos aquela filha tinha, quanto custou o investimento naquela filha até aquele momento. Imagina se fosse hoje: olha, minha filha já fez faculdade, a minha filha já fez pós-graduação, minha filha está com X anos, e até hoje, na ponta do lápis, depois que eu contratar um bom contador, nona, e ele fizer toda a conta para mim, né? E olha, a minha filha me custou X. Quanto te custou os seus filhos formados? Então, está tratado. E aí eu te pergunto: Jesus pagou o preço ou não pagou? Pagou com o seu próprio? Sim ou não? Agora olha bem, o noivo, ao sair dali, ele então tem que preparar a casa e meios para sustentar a noiva. Em João 14 ele falou o quê? Acabamos de citar: não se turbe o teu coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu pai tem o quê? E ele foi preparar o quê? O lugar. Só que o que nós precisamos entender? O preço ele já pagou na cruz, o dote já foi pago, a casa já está pronta. A noiva, a igreja, precisa estar atento, porque a qualquer momento Jesus vai voltar. Ele vai voltar, porque nós não temos aqui uma terra, uma pátria permanente, mas estamos esperando aquela que há de vir. A vida não se resume apenas aqui. Jesus está voltando. E se analisarmos as profecias bíblicas, não há praticamente nada mais a ser cumprido. Nenhuma verdade científica bíblica caiu por terra até os dias de hoje. E na ciência atual, hoje o que é bom amanhã já não é, muda o tempo todo, mas nenhuma verdade bíblica caiu por terra no que diz respeito ao campo científico, porque ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E o que nós então precisamos entender é isso. Às vezes temos um bom conhecimento bíblico e fé, o que nós não temos é um bom relacionamento com a nossa humanidade. O nosso problema é não saber lidar com a gente mesmo, com as nossas crises, com as nossas emoções, e isso bagunça muito a nossa cabeça, e nos enche de dúvida o tempo todo. Em Tiago capítulo 1, versículo 6 diz: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Diga comigo: a dúvida é um sentimento. A dúvida é um sentimento que, se nós não soubermos lidar, paralisa a nossa vida, paralisa os nossos sonhos, paralisa os nossos projetos. Eu vou, é de Deus. Mas e se não for? Não, agora eu sei que é mesmo, mas e se não for? Como Deus pode te abençoar, querido, se nem você sabe o que você quer? Hoje você quer, amanhã você já não quer. Hoje você está orando por esse propósito, daqui a 2 horas sua cabeça já está bagunçada de novo, você já não sabe se deve orar por isso.
Hoje você está convicto do que Deus falou no teu coração, amanhã você já está na dúvida se não é fruto da sua imaginação. Dentro do campo da psicologia, psiquiatria, o paciente mais difícil de ser tratado, você sabe qual é? O indeciso. Aquela pessoa que não sabe o que quer da vida, ela não sabe o que vai fazer, não sei ainda, estou pensando, e ela pensa 1 ano, 2, 10, 20, e a vida está o quê? Passando, e a Bíblia está dizendo que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, ou seja, uma hora está lá em cima, daqui a pouco está onde? Está embaixo. Por que então não falar de pessoas bipolares? Uma hora ela está tão feliz da vida, rindo com você, 5 minutos depois ela já está com um bicão. Conhece alguém assim? Bipolar? Às vezes, de uma forma até equivocada, a gente apelida algumas pessoas assim, né? Nossa, fulano parece que é um bipolar, né? Muda assim, parece que vira uma chavinha lá, em 1 minuto, azeda. Você é assim? Você sabe o que você quer da vida? Você é constante? Ou você é inconstante? Olha bem, em Gênesis capítulo 15, no versículo de número 5, então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Quando Deus está falando para Abraão, no caso aqui, Abrão, sai de dentro dessa tenda. O que Deus está falando comigo e com você? Sai do lugar que limita a sua visão, sai do lugar que impede você de ver o que Deus tem para a sua vida. Existem lugares, pessoas que são cadeias emocionais para a gente, pessoas que só vão nos puxar para baixo, e às vezes nós precisamos sair daquilo para ver o que Deus tem para a nossa vida. Deus disse a Abrão: sai daí, vem para fora. Quando olhamos para 1 Reis capítulo 19, vemos Deus falando a mesma coisa para o profeta Elias. O que você está fazendo no fundo dessa caverna, Elias? Vem aqui para fora, vem aqui para fora, sai do lugar de situações e de pessoas que limitam o que Deus quer fazer na sua vida. Em 1 Coríntios 15, 33, a Bíblia diz que as más companhias fazem o quê? Corrompem os bons costumes. Coisas que você jamais faria, falaria ou decidiria, dependendo da força do grupo, você faz. Você passa por cima de princípios, você passa por cima de valores, porque o grupo te impele para isso. Vocês estão me entendendo nessa noite? Então você precisa sair de lugares que impedem a sua visão, coisas que limitam você de ver o que Deus tem para a sua vida. Só você ler 1 Reis 19, 9, quando Deus fala isso para Elias. Olha bem, não confunda sensações e emoções com essência. Emoção, sensação passa, mas aquilo que você é não muda, a menos que haja uma ação do Espírito Santo na sua vida, porque ele faz um chucro, um ignorante, ser versado em qualquer área. Não há limites para quem ou na vida de quem Deus está agindo. Nós precisamos entender isso. As pessoas tendem geralmente e infelizmente a criticarem aquilo que elas não entendem. Não concordo com isso aí não. Mas você não concorda por quê? Não, porque eu não concordo. Nem ela sabe por que não está concordando. Simplesmente saiu do lugar, da zona de conforto dela, saiu daquele reduto onde ela controla e domina. Então ela diz: não, eu não concordo com isso. Mas por que você não concorda? Não, porque eu não concordo. Eu não gosto porque não gosto. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. E vamos lá, o primeiro erro: o diabo tenta confundir sensação e emoção com essência.
E isso não significa que você é uma pessoa fraca. Não significa que você seja fraco. Significa que ele é astuto e que nós não devemos ignorá-lo. O apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Coríntios, no capítulo 2, ele vai dizer: não ignore os ardis de Satanás. Não ignora. Não o ignore. Se você não tiver uma boa relação com a sua humanidade, irá acreditar no que o inimigo diz. Lembre-se de João 8,44: vós tendes por pai ao diabo. Ele é homicida desde o princípio. Ele nunca se firmou na verdade. Quando ele profere a mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso, e a única coisa que a Bíblia dá paternidade para o diabo está aqui, e ele é pai do quê? Então, se ele está dizendo que você não vai conseguir, é porque você vai. Se você tem ouvido pessoas dizendo que você não vai avançar, creia, você vai avançar. Se estão dizendo que os teus filhos não têm jeito, que o teu casamento, que as tuas finanças não têm jeito, creia, porque tem jeito, porque quem tem a palavra final na sua vida não é o diabo, é Deus. É Deus quem tem a palavra final na sua vida. Mas lembre-se, cometemos erros ou não? Quem não erra? Eu cometo erros, eu falho. Só que cometer um erro não te faz uma pessoa errada. Mas lembre-se, você é humano. Agora, não aproveita disso para falar: então já que eu sou humano, né? Paulo vai dizer aos Gálatas: não dê ocasião à libertinagem, por causa da liberdade que nós temos em Cristo. Nós somos livres em Cristo, mas não para pecar. Então, mais uma vez, afirmo: pecado na minha e na sua vida é acidente, é algo culposo e não doloso, amém? Ele irá usar essa sensação de fracasso, de frustração, para que você acredite que para você não tem jeito mesmo. É isso que o diabo faz. Quando você tenta alguma coisa e não dá certo, a gente frustra ou não frustra? Ou você fica feliz: ah, deu errado, que bom, gente, eu sou um sadomasoquista, eu adoro sofrer, eu adoro errar, olha como é gostoso errar. Alguém aqui faz isso? Quando a gente comete um erro, um sentimento de tristeza vem na nossa mente, e aí você sabe o que Satanás quer colocar na hora? Está vendo? Você é um fracassado, uma fracassada, você nasceu para dar errado mesmo, está vendo? Todo mundo consegue, menos você, porque você não é capaz, você não é competente. Mas você tem que lembrar: o diabo é mentir. Não consegui hoje, mas vou conseguir amanhã. Não deu certo hoje, mas amanhã vai dar, e eu vou tentar. Pense comigo, se Thomas Edison desistisse na criação da lâmpada, estaríamos com lamparina aqui nesse culto de hoje. Quantas vezes ele tentou? Olha na história, homens de sucesso, quantos tropeços, quantas quedas antes de chegar ao pódio. As quedas e lutas da vida não podem te enfraquecer. Você sabe por quê? Porque diplomas falarão do que você aprendeu, e são bons, valorize-os, mas as cicatrizes falarão daquilo que você venceu, fazem parte da sua história. Cada joelho ralado conta uma história. Você tem uma cicatriz aí? Quem tem cicatriz da época de criança aí? Quando você olha para ela, do que você lembra? Quando alguém pergunta: ué, que cicatriz é essa? Ah, isso aqui foi lá na escola uma vez. Aí você lembra da história toda. Estava assim em tal lugar, mas graças a isso aí passou. Não gera dor, não traz sofrimento. E olha, costuma trazer até uma lembrança boa. Quem nunca se lembra dos futebolzinhos na rua e a tampa do dedão arrancada? Quem já passou por isso aqui? Você vai para casa como? E pensando já: nossa, na hora que eu for tomar banho, e na hora que eu dormir, e quando você acorda, que aquilo está grudado no cobertor. Hoje a gente lembra e fala: ah. E quando o pai da gente, que era bonzinho,
para chuchu, ia falar para caramba, mas não vai ficar legal, né? Pai da gente bonzinho para chuchu. Pegava o metiolate. Isso não arde não, menino. Não arde agora, porque o da nossa época, passará tem que arder. Não era assim? Aí vinha a mamãe com aquele águazinha de sal e vinagre, bem morninho, ia lá em cima do raladão e aquilo você ia. Hoje você lembra mas e na hora? Esses joelhos ralados que a vida está te promovendo hoje, amanhã contarão a tua história de vitória. Você crê nisso? Elas vão contar a sua história. Por isso que os diplomas vão falar de todo o seu aprendizado, tudo aquilo que você acumulou como conhecimento. Mas são esses joelhos ralados, esses dedão aí, todo estourado, a unha arrancada, que vão contar a sua história. Você, querido, é o autor da sua história, e nela não cabe rabisco, amém? Emenda, então construa uma boa história com o Senhor, amém? Olha bem, o deserto é um lugar de autoconhecimento. Deus nos leva para o deserto, para o nosso autoconhecimento. Deus fala para Moisés em Deuteronômio capítulo 8, eu te levei para o deserto, versículo 2, te deixei ter fome, provei você lá, para ver se você negaria meu nome ou não, para também te dar a entender isso, para te ensinar algumas coisas. Irmãos, filhos que têm tudo o que quer, vão se tornar adultos relativamente incapazes, porque não aprenderam a lutar, não aprenderam a conquistar. É só pedir e toma. Então diga comigo assim: vencer sem lutar é triunfar sem glória. Por isso que eles pegam os brinquedinhos, com 5 minutos está tudo quebrado, não sabe quanto custa. Sim ou não? Você pega um brinquedo caro, e eu tenho uma desconfiança que esses brinquedos caros, de uma certa forma, não é bem para o filho. É a mãe, o pai que sempre quis ter aquele tipo de brinquedo. Ele fala: aqui, olha para você. Com 2 minutos, o que o menino faz com aquilo? E vai brincar com tampinha, vai brincar com latinha, e ele se diverte. É assim ou não é? E a gente fala: meu Deus, foi tão caro isso, olha lá, quebrou tudo. Não sabe o valor. O objetivo do deserto é colocar toda a sujeira para fora. Irmãos, quando a gente está enfrentando uma crise e uma luta, como é que fica a nossa paciência? Como é que fica o nosso humor? É ali que a gente vê quem é fulano de verdade, quando ele bota o temperamento para fora, porque o deserto tende a fazer isso. As lutas tendem a nos levar à exaustão às vezes. A pressão é tão grande que quando a gente vê, a tampa da chaleira voou. Não é assim que a gente diz às vezes? Em Oséias capítulo 3 versículo 5, eu te conheci no deserto, em terra muito seca. O que eu aprendo aqui? Deserto é lugar de conhecimento. Qual é o perigo do autoconhecimento? Qual é o perigo de me conhecer? Você se conhece? Você está casado com uma pessoa às vezes 20 anos, 30, 40, e de repente ela solta uma frase, uma palavra ou uma atitude, e você se surpreende e diz: é fulano, esse teu lado eu não. Porque nós deixamos as pessoas conhecerem de nós aquilo que nós queremos, ou não? Vamos ser sinceros, gente. Você conhece de mim aquilo que eu te permito conhecer, ou não? Porque todo mundo quer vender aqui propaganda, um bom marketing de si mesmo. Mas o que nós precisamos entender é que todos nós temos defeito, só que nós não gostamos de mostrar defeito para ninguém.
Mas como escondê-los de Deus? E é por isso que Deus tem um deserto do tamanho de cada um que aqui está. O problema do deserto é quando a gente olha para dentro da gente e fala: que grande porcaria eu sou. Tanto tempo na igreja, tanto tempo assim, e eu ainda faço esse tipo de coisa. E aí o perigo é que a gente costuma se rotular, prostrar-se, desistir de si mesmo, desanimar, ou então a gente se revolta contra Deus, porque Deus não me ama, porque se Deus me amasse faria as minhas vontades, porque Deus não está sendo o meu gênio da lâmpada, quando eu esfrego e faço todos os desejos que quero e não apenas 3, o problema é que Deus não me atende nem em um, então eu não quero saber desse Deus. E às vezes nos questionamos, onde está Deus em determinadas situações, no lugar onde Ele sempre esteve? Nós é que nos afastamos dEle sem nos perceber. O objetivo de Deus em mostrar o que tem de ruim em nós, não é para que venhamos a nos rebelar contra Ele, nem insurgirmos contra Ele, e sim nos arrependermos. Quando você olha no espelho e descobre realmente quem você é, você tem 2 opções: ou você se humilha e diz: eu tenho esses defeitos, eu preciso mudar, ou então você se rebela. Então você vira o revoltado da família. Porque quando a gente ouve alguém falar alguma coisa, por que a gente fica nervoso? Se for mentira, eu não tenho por que ficar nervoso, e se for verdade, também não. Sim ou não? Mas quando essa verdade bate fundo na gente, como é que a gente fica? Como, irmãos? Não, eu não sou assim. É você que é. Mas lá no fundo a gente sabe que é aquilo e mais um pouco. Sim ou não? Olha bem. Segundo, recusar o mandamento do Senhor. Você obedece porque é o certo a se fazer, e não porque está sentindo em fazer. A gente faz o que faz porque é certo, e não porque eu estou sentindo. Porque quando você decide a sua vida sentindo, você vai se arrepender. Aí eu sinto que esse é o meu momento, eu estou sentindo que essa é a minha hora. Você vai quebrar a tua cara, porque a nossa vida não pode ser guiada por sentimento, é por convicção. O que eu sei, ninguém pode tirar de mim. Agora aquilo que eu estou sentindo, eu posso sentir errado, como alguém que vai ao médico dizendo: doutor, não estou entendendo, olha, eu aperto aqui, dói, eu aperto aqui, dói, eu aperto aqui, dói, doutor, parece que onde eu aperto, dói. O médico falou: deixa eu olhar seu dedo, ele está quebrado. Você está sentindo errado. Percebe isso? Em Ezequiel capítulo 20, versículo 13: mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, aos quais cumprindo-os, o homem viverá por eles, e profanaram grandemente os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto, para os consumir. Antes de cada promessa, Deus tem um deserto, e o seu comportamento dirá se você entrará na terra prometida ou não. Há muitos lugares, que eu sempre tenho dito isso aqui, que o seu talento, que a sua capacidade te leva, mas o seu comportamento é que vai dizer quanto tempo você fica naquela roda. Nossa, fulano é muito bom, é brilhante, mas esse comportamento não dá para ser sócio, não dá para andar com a gente. Tem pessoas que você conhece assim, são pessoas talentosas, pessoas brilhantes, mas o comportamento dela anula todo o brilho. Essa pessoa não pode ser você, porque não foi para isso que Deus te criou, amém? Quando estamos abatidos, chateados, tristes, com raiva, pensamos em obedecer para quê? Eu obedeço, eu faço tudo certo, e o que eu estou ganhando? Eu estou aqui nesse trabalho, sou eu que faço as coisas certas, sou eu que bato o ponto na hora certa. Todo mundo aqui dá jeitinho, fulano pede para o fulano bater o ponto dele, e vaza. Agora eu, que estou aqui, tanto tempo, nunca trouxe um atestado médico,
sempre fiz tudo certo, e agora estão chamando a minha atenção, a partir de agora eu vou avacalhar também. É assim que você quer, meu irmão? Ser mais um? Tem pessoas que fazem isso, sim ou não? Mas essa pessoa não pode ser você. Lembre-se, cometer um erro não fará de você uma pessoa ruim. Todos nós cometemos erro em algum momento. No deserto, você começa a ter desejos e vontades, porque a sua alma está privada de bem-estar. Quando a gente está privado de alguma coisa, a gente quer essa alguma coisa a qualquer custo. Mas será que vale a pena a qualquer preço? E quando isso acontece, é normal o homem querer mais. Não estou generalizando, é claro. Toda pessoa dominada pela vontade irá sucumbir diante do desejo. O deserto é o lugar onde os desejos se afloram. Eva no jardim. O jardim virou deserto. Quando? Quando foi que o Éden, que é traduzido por delícias no hebraico, quando foi que aquele jardim virou deserto? Quando Eva tirou as 1000 possibilidades que tinha dentro do jardim e começou a focar só naquilo que não podia. O jardim acabou, agora é aquilo ali que eu quero. Não interessa se eu posso fazer 1000 coisas, eu quero fazer aquilo. Porque sempre o proibido é mais o que o povo diz? O proibido é mais o quê? Da adrenalina, dá um negócio bom, mas dá um resultado final terrível, gera morte. É o que o diabo quer te mostrar nessa noite. Tirar o teu foco das 1000 coisas e possibilidades que você pode fazer e ser em Deus, e botar você para focar unicamente em algo que vai te afastar de Deus. O Salmo 106:13 diz: cedo, porém se esqueceram das suas obras e não lhe guardaram seus desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Se você está passando por um deserto, não tenha desejos. O que é isso, pastor? Traduz para mim. Não tenha carências. Não seja uma pessoa carente. Por quê, pastor? Porque quando a gente está carente, o nosso padrão de qualidade cai. Quando a gente está carente, qualquer benefício que alguém faz para a gente arreia os 4 pneus. Esse mês é o mês da família, e nós vamos ter alguns domingos que nós vamos falar só para a família. É lógico para a igreja toda, mas a igreja é uma família. Nós estamos preparando uma mensagem para a família. Teu marido nunca te elogia, ele nunca fala do teu cabelo, das tuas unhas, ele nunca diz, por favor, bom dia, te amo. Ele nunca te dá uns garros legal. Aí a sua alma fica como? Como é que fica a tua alma? Carente. Aí você chega lá no local do trabalho, aí tem um bonitão, que você só conhece ele no trabalho, porque lá na casa dele ele deve ser um cavalo também, mas lá no trabalho, ele olha para você e diz: nossa, você está bonita hoje. Nossa, suas unhas, que lindo, deixa eu ver. Aí o carente faz o quê? Meu marido não fala assim comigo. Aí de repente o seu marido, Zé, mas ele vai aprender aqui na igreja, que nós vamos ensinar para eles, amém, homens? Nem lembrou do seu aniversário. Aí você saiu com um bicão para trabalhar, e o Dom Juan do trabalho preparou um bolinho para você, cantou parabéns, e você está com um padrão de qualidade baixa, carente. Aí o que acontece? Esse homem é perfeito. Era com um homem assim que eu sempre desejei casar, porque você está carente.
Satanás é especialista nessa área. Depois você vai ver que aquele lindo do trabalho só falava o que você queria ouvir, na verdade, do teu marido. Mas nós vamos ensinar o seu maridão a fazer isso aí, amém? Abrir a porta do carro, fechar a porta do carro, a não esquecer a data do seu aniversário, a levar um cafezinho da manhã de vez em quando na cama para você, botar você deitadinha no sofá, no colo dele, ele ficar afagando o teu cabelo. Nós vamos ensinar isso aqui, amém? Amém, irmãs? Mas você entende que a carência é perigosa? Porque o padrão de qualidade baixa. Ele nem é tão bonito, mas ele faz tanta coisa legal que meu marido não faz. Na verdade ele é feio, filho, igual bater na mãe no dia das mães, mas a sua carência não está deixando você ver. Amém ou não? Vamos deixar isso para o culto da família. Os meus desejos têm que passar pelos olhos do Espírito Santo, pela logística de Deus e da sua palavra. Isso que eu estou querendo, isso que eu estou sentindo, Deus aprova? Não, então eu não quero. Por mais que seja prazeroso, por mais que isso seja legal, por mais que eu esteja gostando desse negócio, mas isso não é para mim. Isso não é para mim, eu não quero. Essa tem que ser a postura de uma mulher e de um homem cristão. A minha vida não é guiada por carência, mas ela está dentro dos crivos da palavra. Você crê nisso? Saiba discernir entre cobiça e o que Deus tem para você. Salmo 106:15 diz que concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. É não ter reserva para o tempo de escassez. Vocês estão querendo? Então toma. Vocês querem para aqui, para agora? Então toma aqui agora. Mas quando o deserto chegar, você não tem reserva, não tem gordura para queimar. Se você não constrói reservas na sua vida, quando a crise chegar, como é que você faz? Como é que é o futuro? Eu não me preparei para o inverno. Do mesmo jeito que entrava, saía. Mas o inverno chega para todo mundo em algum momento, irmãos, e nós precisamos nos preparar para isso. Vocês querem? O negócio de vocês é prazer aqui, imediato, então tudo bem, mas definharam no deserto. Quer carne? Então coma, até que ela saia pelo nariz de vocês. Foi o que aconteceu no deserto. Nunca duvide de Deus, não questione a sua palavra. Deserto é lugar de dúvida, porque você não terá apoio externo, nenhum recurso externo. Você só poderá contar com o que está dentro de você, ou seja, Deus dentro da sua alma, sustentando você. Meu irmão, se você parar para pensar nessa vida, tudo que eu e você realmente temos, não é casa, não é dinheiro, não é influência, é Deus. Porque na hora que o negócio aperta, querido, é o primeiro nome que a gente grita. Ai meu Deus, e agora? Ai Deus, tem misericórdia de mim. Ai Deus, me ajuda, Deus me tira daqui. Ai Senhor. Até o mais ateu nesse momento costuma dizer, nosso Deus, e agora? As pessoas tendem a acreditar no que pensam e no que sentem. Aprenda a separar você das circunstâncias. Essa situação é circunstancial, as promessas de Deus não. Isso que você está passando vai passar, mas a promessa de Deus não passa não, ela permanece para sempre. Ele não é filho do homem para que minta, nem que se arrependa. Tudo aquilo que Deus lhe prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele é Deus. Salmo 78:18, tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento, que lhe fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo, pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? O melhor tempo na vida de um filho de Deus, é quando falta o supérfluo, porque aí você só pode contar com o essencial. Quando nós não temos o supérfluo, é que nós vemos a importância de Deus na nossa vida, gente. E aí a gente começa a analisar, gente, isso tudo é besteira, isso tudo é bobagem, isso aí, olha, não serve para nada.
Quando você está numa situação de enfermidade, você começa a analisar muita coisa da vida. Adianta o que o carro zero? Adianta o que a conta no banco? O que adianta? O que eu preciso agora é saúde. Dá para comprar? Quanto vende? Aonde? Tem, irmãos, como comprar isso? Não tem não. E aí então você começa a analisar, o que me adianta ter isso tudo? Eu lembro quando trabalhava no hospital em Betim, que eu fui com uma funcionária no Hospital do Câncer em Belo Horizonte, ali na região hospitalar, no alto ali da Afonso Pena, e lá é dividido por sessões, questões de câncer. E tinha uma menina lá, de 20 e poucos anos, ela estava na área do cabeça e pescoço, ela não tinha mais o maxilar nem língua. Sabe qual era o único desejo dela? Chupar um picolé. Foi o que ela escreveu. Tudo que eu queria era chupar um picolé. Ela podia ter dinheiro para comprar uns 300 mil picolé. Do que adianta picolé agora? Eu não tenho mais boca. Será que Deus precisa permitir a falta de algumas coisas na nossa vida para a gente perceber o que realmente importa? O que realmente é importante? Será que nós não estamos deixando de lado aquilo que realmente é importante e buscando apenas o supérfluo, apenas o bem-estar do momento? Nós não temos aqui uma terra permanente, estamos buscando aquela que há de vir, mas para entrar lá, o meu comportamento tem que mudar aqui. Vocês me entendem? Sim ou não? Deserto é lugar de se arrancar o que não presta e estruturar realmente aquilo que importa. Salmo 78, versículo 20 diz: com efeito feriu ele a rocha, e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? Percebe, o homem nunca está satisfeito. Se você tem café, você diz: eu queria café com leite. Aí você tem café com leite, você diz: eu queria pão. Aí você tem café com leite e pão, você diz: eu queria manteiga. Você tem café com leite, pão, manteiga. Não, eu queria requeijão. Aí não, eu queria uma fruta. Eu nunca está satisfeito, nunca dá graças por aquilo que tem. E a Bíblia diz: em tudo dai, porque essa é a vontade de Deus para convosco, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a pergunta é: quem nós somos para exigir alguma coisa de Deus, irmão? A gente é o que para falar para Deus, querer falar para Deus de igual para igual? Eu quero ver o dia que morrer e chegar diante dele e descobrir que tomou todas as decisões equivocadas na vida. Ninguém quer morrer, porque Deus colocou dentro do homem a eternidade, diz a palavra. Por isso nós temos dificuldade de falar no assunto. A sua situação muda quando você se torna maior do que ela. Quando você entender que você é maior que aquele problema, maior que aquilo, que a sua alma vale mais do que o mundo inteiro. Quando você perceber o que realmente é importante, tudo na sua vida vai mudar. A maneira de você encarar a vida, o dia, tudo muda. Existem pessoas que se revoltam através do abatimento. Não vou orar mais, não vou mais à igreja, não quero mais saber de Deus e vou tocar minha vida assim. Porque a forma dela demonstrar a sua indignação é essa. Quem está perdendo? Quem perde, irmãos? Somos nós mesmos. Se eu não orar, quem é que está perdendo? Se eu não adorar a Deus, quem é que está perdendo? Sou eu, porque Ele continua sendo Deus, e eu sem Ele não sou nada. O perigo de ter a confiança nociva, a autoconfiança. Sansão é um exemplo disso, Pedro também foi. Meu irmão, o texto hebraico de Jeremias 17, versículo 5, diz assim no hebraico: Aruche Hagever Asher Ivtar Ba'adam, que na nossa tradução é: maldito o homem que confia no homem. Porém, todavia, entretanto, a palavra hebraica no texto original é batar. Então o texto
literal seria: maldito o homem que se refugia na humanidade. Maldito é o homem que confia na sua própria capacidade. Por que que é certo esse texto? Por que que quando eu leio confiar aqui no português eu entendo do confiar do português? Por isso eu digo, pastores leigos, se Deus chamou, glória a Deus, mas se você puder estudar, estude. Olha bem, seria como se eu chegasse num consultório de um médico. Não, doutor, mas eu aprendi que foi sempre desse jeito. E o médico vira para mim e fala: mas vem cá, aquele papelzinho ali na parede está dizendo que eu sei mais do que vou. Mas tem gente que vai lá, sim ou não? Agora, esse confiar aqui não é o confiar do português. Confiar no hebraico é batar. Por exemplo, gente, no inglês, se você falar, Everton, para um americano, saudade, ele sabe definir o que é saudade? Dentro do inglês? Nosso irmãozinho, logo ali do outro lado, sabe o que é saudade no português? Vai achar uma palavra, mas ele nunca vai saber o que você está sentindo quando você diz assim: eu estou com saudade. O americano olha, saudade, o que é isso? Mas se um brasileiro lê saudade, ele sabe o que é. Se você disser para outro brasileiro: eu estou com tanta saudade da minha terra, saudade daquela comidinha no fogão a lenha, saudade daquele bolinho que foi feito, aquele feijãozinho no fogão a lenha, na panelinha de barro, saudade da minha avó, que saudade da minha terra. O outro fala: eu sei o que é isso. O americano não sabe, porque se esse confiar fosse o mesmo do português, a Bíblia entraria em choque. Por quê? A Bíblia ela não se contradiz, mas se esse confiar fosse o confiar que a gente entende no português, e não o confiar do batar, que vem do hebraico, da Septuaginta, do grego, se eu entender que essa palavra do hebraico significa refugiar, maldito é o homem que se refugia, se eu não entender dessa forma, e entender como está no português, entra em choque com Tiago capítulo 5, onde está escrito: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para serem sarados. Espera lá, a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. Agora a Bíblia está mandando eu confessar o meu pecado para alguém, para eu ser curado? Então tem um problema aí, Deus decide. O Senhor fala que maldito é o homem que confia, mas agora o Senhor está dizendo que para eu ser sarado, eu preciso confessar o meu pecado para alguém. Não é o que está escrito em Tiago, capítulo 5? Agora, se eu entender que o confiar é batar, é refugiar, o que Deus estava dizendo é: vocês são malditos, porque vocês estão confiando no poder bélico, na força do braço do Egito, por isso vocês são malditos. É isso que ele está falando por intermédio de Jeremias. Percebe isso aqui, irmãos? Então nós precisamos ter isso. Nós não podemos confiar no nosso braço. O salmista Davi, no Salmo 20, no versículo 7, ele diz: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, nós, porém, faremos menção do Senhor nosso Deus. É isso que Davi está dizendo, em Salmo 20, versículo 7 mesmo. Então a nossa confiança está no Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Versículo 6 de Jeremias 17, 5. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Existem pessoas que preferem 5 minutos de loucura do que orar, buscar a Deus, e agem no ímpeto. Sai batendo, não, eu vou fazer agora isso aqui que eu já decidi. Ele prefere, no calor da emoção, falar, agir, decidir, resolver, mas ele não tem a capacidade de falar: eu vou para o meu quarto agora, vou fechar a porta e vou orar, eu vou saber o que Deus tem para mim, e eu só saio daquele quarto quando eu estiver com o meu coração em paz, quando eu estiver tranquilo, que eu não quero falar nada que eu venha me arrepender, eu não quero tomar decisão que vá complicar a vida de ninguém, então eu vou fazer isso. Mas não, o que as pessoas geralmente fazem? Está nervosinho, está irado, está cheio da razão, o que eles fazem? Decidem, falam, agem.
e depois que extravasa o sentimento todo, arrepende. Já tinha um problema, agora tem quantos? 2. O que já existia e o que você acabou de criar, porque teve a capacidade de ser revoltadinho, nervosinho, cheio da razão, mas não foi capaz de frear o teu próprio sentimento, o teu próprio espírito. O que a Bíblia diz? Que o homem valente não é aquele que conquista uma cidade, mas aquele que domina o seu espírito. Homem macho, valente, é aquele que tem toda a razão e motivo para fazer, e ele decide não fazer. Eu abro mão das minhas razões, eu abro mão dos meus, de tudo aquilo que diz respeito a direito, eu abro mão. Isso é ser forte. Isso é o que às vezes eu não sou, porque às vezes, irmão, eu ajo no ímpeto. Nas vezes quando eu penso, eu já falei, eu já decidi, porque eu não vim para esse púlpito passar para você uma propaganda de o super pastor. Quantas vezes eu já me arrependi de coisas que falei? Quantas vezes eu disse, por que eu falei aquilo? Por que eu tomei aquela decisão? Por que eu não fiquei calado? Por que eu dei vazão para o meu sentimento? Por que eu fiz isso? O único prejudicado fui eu, porque de certo você passa a estar errado. Você estava certo, você tinha todo direito, você acabou de perder ela agora por essa atitude que você teve. Você já perdeu a sua razão porque você agiu no ímpeto? Você já perdeu aí o seu direito porque tomou uma decisão no calor? Ou é só comigo que isso acontece? Minha esposa é prova viva disso. Quantas vezes eu falei no púlpito, repreendi no púlpito, depois eu falei, para que eu falei? Não sou eu que salvo, não sou eu que convenço. A função da pessoa que faz isso é o Espírito Santo, é Ele que convence. João 16, 8, é Ele, não sou eu só tenho que pregar, só tenho que pregar, mais nada, é Ele que convence. Salmo 140, no versículo 3, aguçam a língua como a serpente, sob os lábios tem veneno de áspide. Sabe o que significa esse versículo do Salmo? Anota ele aí na tua Bíblia, no teu caderno. Você sabe o que significa o Salmo 140, versículo 3? São pessoas que dizem ter resposta na ponta da língua, são consideradas pela Bíblia como língua de áspide. Sabe o que é áspide? Cobra. Pastor, o negócio é assim, ó, na ponta da língua, ó, pá. Comigo é assim, pastorzão, bateu, levou, pum. Pessoa que tem resposta na ponta da língua, de acordo com o salmista, tem língua de serpente. Você tem resposta na ponta da língua agora, irmão? Se tem, não vai ter mais, amém? Não, pastor, a partir de hoje não tem mais resposta na ponta da língua, não. O que a Bíblia diz, meu irmão? Em Tiago 1,19, todo homem esteja pronto para tardio em irar-se, tardio em, falar. Todo homem esteja pronto para ouvir, seja tardio para falar, tardio para irar. Não vou afirmar com convicção, que eu teria que ler o texto no grego, mas se a minha memória não me trair, a palavra tardio no grego é bratios. O que é essa palavra bratios no grego? Se não me trair a memória, é aquela pessoa que você conta piada na segunda e ela só vai rir na sexta-feira. Entendi. Aí todo mundo entendeu o quê? Não, porque o pastor contou a piada lá domingo. Querido, mas hoje é sexta-feira. Eu sei, agora que eu entendi o que ele falou. A Bíblia está dizendo que para irar e para abrir a boca, você tem que ser marcha lenta, você tem que ser devagar, você tem que ser o Flecha do Zootopia, né? Afinal de contas, a gente também
assiste uns desenhos de vez em quando. Não é assim, filha? Vamos junto lá nos Zootopia. Vamos lá, filha, vamos ver os Zootopia. Aí quem trabalha na repartição pública, o bicho preguiça. Na hora que ele vai digitar, aí você fala assim, nossa, esse desenho vai acabar só o ano que vem. Mas é assim que a gente tem que ser, para responder, para falar. Irmão, geralmente eu não me arrependo de coisas que eu não falei, mas não posso dizer com a mesma frequência quando eu abro a boca. E eu amo que a mulher ali, porque ela tem coragem de falar comigo coisas que mais ninguém tem. Tem dia que eu chego lá em casa e ela fala para mim, olha, a pregação sua foi muito boa, mas você não devia ter falado isso. Não, mas que não devia ter falado. Se você falasse isso aí, desse jeitinho, todo mundo ia entender e não ia ficar ruim. Aí eu fico pé da vida, mas eu sei que ela está certa. Eu sei que ela está certa. E que bom que Deus botou ela do meu lado para ela falar isso para mim, porque mais ninguém falaria. Ah, pastor, porque você não falou comigo. Se o senhor falar, eu tenho resposta na ponta da cobra, fica na sua. Serpente, acabei de pregar aqui agora, caminhando aqui para o final. Cuidado com o deserto. Primeiro, o deserto, o perigo de descobrir quem eu sou e eu não gostar. O perigo do deserto é o da rebelião. O perigo do deserto, dos desejos. Cuidado com gente que é guiada por vontade. O perigo das dúvidas, quarto lugar. Em quinto lugar, o perigo de confiar em si mesmo. Sexto lugar, o perigo de fazer do deserto um lugar de fuga. Tem gente que gosta de ficar dentro de um quarto, fechar o blackout. Não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém. O Salmo 55, do 1 ao 5 diz: dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica, atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração, e terrores de morte me salteiam. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Meu irmão, os momentos mais terríveis na nossa vida são aqueles quando estamos feridos, magoados e com medo. Quando você sente medo, você se sente sozinho. Quando a gente fica com medo, o sentimento que a gente tem é: eu estou sozinho, ninguém pode me ajudar agora. Quando você se sente sozinho, você sente pânico. Sabe para onde Davi queria fugir? Para o deserto. Está no versículo 7. Eis que eu fugiria para longe, ficaria no deserto. Cuidado quando a sua opção for o isolamento. A fuga nunca será o caminho, e sim a direção contrária. Não ignore a sua capacidade. Você é muito mais forte do que você pensa. Você é forte, meu irmão. Não deixe o diabo dizer que você não é, porque você é forte. Não existe pontes, mas você vai passar. Isaías 43:2 diz: olha, quando passares pelas águas, quando passares pelos rios, eles não vão te submergir. Quando passares pelo fogo, ele não vai te queimar, e nenhuma chama arderá em ti. Ele está dizendo: eu vou passar com você. Porque às vezes não vai ter ponte, a gente vai ter que passar pela água, mas ele vai passar com a gente. E eu encerro com Isaías 43:2. Dá para projetar ele? Para a gente ler junto aqui? Isaías 43, versículo 2.
que é esse que eu acabei de citar, e eu quero encerrar com ele. Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Vamos ler todos juntos no 3? 1, 2, 3 e... Quando... Olha para você ver, olha, quando você passar pelas águas, significa que você vai passar. Amém? Quando você passar pelos rios, eles não submergirão. Você vai passar. Ele está falando do deserto. Quando Israel saiu do deserto, olha o marzão lá. Olha a travessia do Jordão com Josué, por 2 vezes. E deserto é lugar de 50 graus, calor. Mas em todo o tempo, Deus esteve com eles. E a nuvem nunca se apartou daquele povo. Deus andou com eles os 40 anos. E Deus está com você. E você não está só. Amém? Vamos adorá-lo, porque Ele é digno. Seu rosto em ti.
filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Tudo isso que nós acabamos de cantar agora é Números 6, do versículo 24 ao 26, Êxodo, versículo 6, e os Salmos de Davi. Toda a letra dessa música estão dentro desses textos. E essa bênção araônica que nós acabamos de cantar agora, Yevarechecha Yaver Veishmerecha, o Senhor te abençoe e te guarde. Yaer Adonai Panaiv, Alecha Veruneka, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Issa Adonai Panaiv, Elecha Veiaseh Lecha Shalom, o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém. Irmão, eu não sei as lutas que você enfrenta, os problemas que você tem que enfrentar essa semana. Às vezes nós estamos aqui na frente, e mesmo que Deus não faça em mim, Ele fará através de mim. Mas às vezes não é fácil. Nós estamos aqui hoje, mas o irmão da Eter não está bem, está com Covid, o caso está sério. E eu sei que você conhece muitas pessoas que estão enfrentando lutas com relação à Covid, com relação à finança, com relação à família. Nós vamos orar para encerrar agora, mas apresentando essas pessoas nas mãos do Senhor. Então esse irmão da Eter, ele precisa das nossas orações agora. O nome dele é Esdras, né? A família da Eter é a Eter, a Esther, a irmã dela, o Adonias e o Esdras. Eu sei que Deus pode, porque eu poderia nem estar aqui, eu estou. Esse mesmo Deus que me tirou de lá onde eu estava, Ele pode ir lá agora, onde o Esdras está, tirar ele também. Deus é Deus. Quando Ele quer agir, ninguém impede. Soberano Deus e Pai, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não tenho como, Senhor, mas o Senhor tem. Nós entendemos, Deus, que a questão agora não é nem financeira, porque se fosse assim, só os menos favorecidos, só aqueles que estão vivendo em situação desumana morreriam. Mas nós entendemos, Pai, que não morreremos enquanto o Senhor tiver um propósito na nossa vida. Pai, nós intercedemos agora pela vida dele. Vai ali, Senhor, tira toda a febre, todo o mal-estar, toda a dor, de
de cada irmão que nós conhecemos, Deus, família do irmão Isair. Toma aqueles irmãos nas tuas mãos também, Senhor. Repreende esse mal lá, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no mundo, Senhor. Tu és Rafa, Tu és o Deus que cura. E a consequência de tudo que nós estamos vendo e vivendo é o resultado de nos afastarmos da Tua presença. Tudo isso, Deus, é nós que temos provocado, brincando de Deus, vivendo longe da Tua presença, Senhor. Ah, Deus, cada lar agora está sendo desfeito pelo inimigo. Restaura, Senhor. Restaura agora. Pessoas, Deus, que não sabem o que farão amanhã, essa semana, para saldar os seus compromissos. Pessoas de bem, pessoas honestas, e que por questão de circunstâncias estão vivendo crises financeiras, e essas crises têm afetado o lar, têm afetado a família. Senhor, o Senhor pode abrir porta onde elas não existem. Ninguém pode impedir o Teu agir, Senhor. Então, se for da Tua vontade, Senhor, cumpra a Tua vontade, Deus. Cura, restaura e transforma, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai e as doces consolações do Teu Santo Espírito esteja sobre cada vida aqui nesta noite, e a todos que nos acompanham agora, no nome de Jesus.